um dos fazeres de Jesus Cristo. Um dos fazeres de Jesus Cristo era a prática do conhecimento da palavra de Deus. Jesus Cristo, ele fazia isso daí, a prática do conhecimento da palavra de Deus. Isso era forte nele. A gente pode ver ele quando criança, quando tinha 12 anos de idade. Jesus estava ali. E ele foi e se perdeu dos seus familiares. Assim interpretaram os seus familiares. Ele se perdeu. Mas depois encontraram-no lá no templo. E ele estava enchendo de admiração os seus ouvintes, pois um menino tão novo tinha tanto conhecimento de Deus. De onde viria aquele conhecimento? Então, um dos fazeres de Jesus Cristo, a gente pode ver aí logo no início de sua vida, ele se enchia do conhecimento das Escrituras Sagradas. Desde criança, ele se enchia do conhecimento das Escrituras Sagradas. Aí está um portal para nós abrirmos. É uma das posições de Jesus Cristo desde o início de sua vida. Com 12 anos de idade, ele mostrou conhecimento do Velho Testamento. Então, eram as Escrituras que ele possuía. Esse conhecimento era profundo, iluminou, extasiou aqueles chefes da sinagoga que ouviam o ensinamento daquele menino de 12 anos de idade. Aí está então um dos fazeres de Jesus Cristo. Porque nós vamos ver que é importante saber como Jesus procedia, pois Jesus é o nosso modelo. Então, ter conhecimento da palavra de Deus é uma das atitudes de Jesus Cristo desde a sua infância. Jesus tinha conhecimento da palavra de Deus desde a sua infância. Então temos que colocar um fazer de Jesus Cristo aí, que tem que ser feito em nossa vida. Devemos ter conhecimento da palavra de Deus. Pois a Escritura diz que Jesus crescia em sabedoria. Jesus crescia em sabedoria. E esse tipo de sabedoria, nós vamos ver lá, está vinculado ao Espírito. Ele crescia no Espírito. Então, o saber de Jesus Cristo, ele disse uma vez. Aí ele já estava adulto. Ele fala, eu faço o que o Pai me mostra. Eu faço o que o Pai me mostra. Olha o fazer de Jesus Cristo. Ele estava sempre vinculado ao Pai. Ele fazia o que o Pai mostrava, o que o Pai revelava. Aí está uma das atitudes de Jesus Cristo, um dos seus fazeres, que hoje em dia nós muitas vezes nos esquecemos. Fazemos das palavras de Jesus Cristo uma teoria ou doutrina que nós aceitamos, mas elas não estão em nosso coração. Está aceitada, mas em nossa mente. Não foi revelada internamente. E então, muitas vezes, não as praticamos. Não a colocamos diante dos nossos olhos. Para as fazer. Jesus obtinha conhecimento de Deus. Através do estudo, da meditação da palavra de Deus. E fazia desse conhecimento um fazer. Nós, muitas vezes, temos estes mesmos conhecimentos, mas os colocamos a nível de crença, a nível de teoria. Estão todas em nossa mente.
Mas, no cotidiano da nossa vida, nós esquecemos de praticar. Então a palavra de Deus vai virar aí o quê? Uma mera teoria. A palavra vira uma mera teoria, uma mera doutrina, um mero ensinamento, que tem valor só durante as reuniões de cultos que a gente vai prestar a Deus lá na igreja. E depois que sai da igreja, a vida volta ao normal. É aquela teoria. Eu vou buscar a Deus. Ah, é? Onde? Na igreja. Eu vou buscar Deus na igreja. E ele está dizendo, eu vou ver Deus na igreja. Então, durante aquelas horas, naquele culto, ele entra na presença de Deus e tem um encontro com Deus lá. Mas depois que sai, esquece. E as Escrituras relatam essa atitude. É aquele que olha no espelho e logo depois ele esquece a sua aparência. Ele esquece como ele é. Ele nem lembra mais como é a sua face. Enquanto ele estava no culto, a coisa está brilhante e fascinante, mas saiu, esqueceu. Volta a ser o velho homem, não praticando a palavra de Deus. Então, o que temos que colocar aqui? Um dos fazeres de Jesus Cristo, que nós podemos ver desde o início de sua vida, é que ele tinha um profundo conhecimento de Deus. E este conhecimento vai levar a um relacionamento com Deus. Conhecimento leva a relacionamento. Mais conhecimento, mais relacionamento. Aí vai chegar naquele ponto que vamos aprender a andar em sua presença. E aqui volta novamente o tema da presença de Deus para o aqui e agora. A presença de Deus vai realmente se efetuar em nossa vida, vindo de uma fonte. Meditação das Escrituras Sagradas. E a meditação não é uma meditação. Ela tem uma característica forte. Ela deve ser contínua. A meditação que marca é a meditação contínua, trazendo continuamente, através da palavra, a presença de Deus. Essa é a melhor forma de servirmos a Deus aqui na terra. Jesus fazia isso. Isso vai levar à prática da palavra de Deus. E assim, vamos lembrar de Deus, vamos estar com Deus em todos os nossos caminhos. E vamos dizer como os do passado, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A tua palavra é a lâmpada para os meus pés. Ela ilumina todo o meu caminho. Isso é a mesma coisa que dizer, eu sou um praticante da palavra de Deus. Eu ponho a palavra de Deus diante dos meus olhos todos os dias da minha vida. Em todos os meus caminhos, eu lanço a palavra de Deus. Eu tenho a minha mente na palavra de Deus. Isto é igual a Enoque. Ele aprendeu este segredo e diz que Enoque andou com Deus. E ele recebeu uma grande recompensa, não é? Enoque andou com Deus. E Deus o tomou para si. Foi trasladado. Que tipo de fé? Qual o segredo da fé de Enoque? Que ultrapassou todo tipo de fé que nós temos. Nesse sentido de fé, esse tipo de fé, eu vejo o registro de dois homens nas Escrituras Sagradas, Enoque e Elias. Que tipo era o tipo de fé desses homens?
que era tão vital a comunhão, o relacionamento deles com Deus, tão constante, tão palpitante, tão real, que Deus os tomou para si. Isso é um tipo de fé. Será que nós podemos executar esse tipo de fé? Será que podemos ter uma fé como Enoque? Será que podemos ter uma fé do tipo de Elias? Eu creio que sim, pois as Escrituras dizem que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não pode tratar ninguém diferente. Deus não faz acepção de pessoas. Agora, o que nós temos que encontrar é o posicionamento de Enoque, é o posicionamento de Elias, o tipo de fé desses homens. Nós temos que colocar diante dos nossos olhos como é que eles viveram com Deus, como é que eles se colocaram diante de Deus e tiveram a sua vida na presença de Deus. É muito saber esse tipo de fé, pois elas vão produzir o mesmo efeito. A fé são como as notas musicais. Temos que tocar mesmo as notas para produzir a mesma música. É um caminho. E Jesus, ele se colocou para nós como o caminho. Por quê? Porque ele disse, eu faço tudo o que o Pai me revela. Esse era o fazer de Jesus Cristo. O fazer de Jesus Cristo era, ele fazia tudo o que o Pai revelava a ele. Esse modo de revelação do Pai é porque o porquê está na meditação que Jesus fazia da palavra de Deus. Jesus meditava na palavra de Deus. E a meditação da palavra de Deus vai trazer um conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus vai levar um relacionamento com Deus. Este relacionamento com Deus vai colocar você na presença de Deus. E assim você terá uma postura diferente. Não somente na igreja você vai ver a presença de Deus, mas você vai ter a presença de Deus em todos os teus caminhos. A presença de Deus será a luz da tua vida. Esse é o fazer de Jesus Cristo. É isso que ele quer passar para os dias de hoje. Ele quer uma geração que aprenda a viver e andar em sua presença, que saiba como se relacionar com ele. Deus quer que aprendamos, tenhamos conhecimento de como nos relacionar com ele. E esse aprendizado deste relacionamento só pode vir através de um método. E o método é meditação. Meditação na palavra. E tem uma forma, tem uma maneira. A forma é meditação contínua na palavra de Deus. Esse é o fazer de Jesus Cristo. Ele meditava na palavra do Pai dele. Por isso que a gente encontra Jesus orando, Jesus buscando. E isto trazia coisas para ele. Ele vinha cheio de poder. Ele fazia aqueles milagres maravilhosos, porque ele sabia da vontade do Pai. Ele sabia o que o Pai queria. Por isso que ele deixou a palavra dele como nosso parâmetro. Ele foi aquele que aprendeu a receber e a passar a vontade do Pai. Então, ele é colocado como o nosso caminho. O nosso único caminho para ir a Deus é através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Esse é o parâmetro. É através do conhecimento da sua palavra que nós vamos aprender e ter a percepção de como conhecer Deus, como saber a vontade de Deus, como nos relacionar com Deus e como andar na presença de Deus no aqui e no agora. Isso vai eliminar muitas coisas da nossa vida,
vai eliminar o espírito da dúvida, o espírito da incredulidade, e vai criar dentro de nós o quê? Um espírito de fé. É uma boa nova, não é?